Bem, pessoal, boa noite. Eu tive um pequeno problema aqui na energia, mas já foi solucionado e vamos começar então o nosso encontro de hoje. Permitam-me apenas fazer algumas breves considerações. Não sei se vocês têm acompanhado o caso aí, o julgamento pelo Tribunal do Júri daquele caso da Boate Kiss. Não sei se vocês tiveram acesso a esse processo, aos fatos, né? Enfim, foi um fato notório, que ficou conhecido, inclusive, mundialmente, e que no Rio Grande do Sul, ou numa casa, numa boate no interior do Rio Grande do Sul, o cantor de uma banda foi soltar um fogos, né, de artifício em comemoração, algum efeito que ele queria provocar, e acabou provocando um grande incêndio de grandes dimensões e que muitas pessoas vieram a falecer em decorrência do fogo, da fumaça, algumas delas asfixiadas, né, e outras porque não conseguiram sair em tempo. Eu acompanhei um pouco, porque conheço o advogado de defesa desse processo, Jader Marques, é um grande tribuno, advogado muito preparado, muito experimentado, e o que me choca no final do dia de hoje é uma decisão do STF, que não respeitou as instâncias do Poder Judiciário, porque é uma decisão proferida pelo ministro presidente do STF, ou no exercício da presidência do STF, contra uma decisão que concedeu uma liminar em habeas corpus para suspender a execução da pena pelo Tribunal do Júri, né? Isso respeita, pessoal, um novo dispositivo trazido pelo pacote anticrime, que permite a execução antecipada da pena, das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, quando essas decisões tiverem condenação igual ou superior a 15 anos. O que me choca não é simplesmente, mas não é simplesmente uma decisão que suprime uma instância, flagrantemente suprime uma instância do judiciário brasileiro. Na verdade, suprime duas instâncias, porque nós não temos uma decisão colegiada, né, o que é ainda pior. E dessa decisão, que segundo o 492, inciso 1, a linha E do CPP, que foi trazido pelo pacote anticrime, né, a Lei 13.964, no caso de condenação, o juiz que profere a sentença já manda o acusado recolher-se ou recomenda a prisão, se caso estiver preso. Não era o caso. Os acusados estavam soltos, né, foram a julgamento soltos. E vejam, se presente o requisito da preventiva, ora, ficaram soltos durante toda a instrução e agora a requisito da preventiva, né? Ou, que não é o caso da condenação, não foi o caso dos requisitos da preventiva, mas no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, né? A execução provisória das penas. Ou seja, eu fico extremamente consternado em relação a essa decisão do ministro-presidente do STF, e deixo aqui isso muito claro e registrado, porque, além de suprimir duas instâncias, ou seja, o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o que a decisão foi a decisão monocrática, a decisão que concedeu a liminar para suspender a execução provisória da pena, não passou por um colegiado do TJRS, não passou pelo Superior Tribunal de Justiça, né? E aí o Ministério Público vai direto, né, usando de uma chicana, a palavra é essa, não tem outra palavra, para chegar até o STF, a presidência, e pleitear a suspensão da liminar que foi proferida por um desembargador do TJRS. Eu digo isso, pessoal, abrindo nosso encontro de hoje, porque existem limites, isso diz respeito à nossa própria matéria de ética,
que devem ser respeitados, inclusive, no aspecto da estrutura e do funcionamento das instituições. Por quê? Vejam, se essa estrutura e esse funcionamento dos estados contemporâneos se mostram inadequados para a realidade da própria sociedade, nós temos isso no Brasil de maneira muito flagrante, de maneira muito clara, notadamente em países que são carentes de concretização de direitos mínimos do cidadão, como é o caso do Brasil, por exemplo, que, por um lado, esculpiu diversas promessas a respeito de atendimento das necessidades na Constituição, mas que não tem cumprido efetivamente essa missão há anos, né? Se tomarmos por base a nossa Constituição, que é de 88, nós temos aí por baixo 33 anos de inadimplência, de descumprimento dessas obrigações. E dentro dessa crise do Estado brasileiro, ninguém discorda, por exemplo, dos prejuízos causados por esse acidente. Não há qualquer divergência em relação a uma tragédia, né, que, sob qualquer aspecto, vitimou muitas pessoas. Por outro lado, eu fico pensando em dois aspectos. Primeiro, nos fins declarados da pena, e na execração pública de uma prisão preventiva ainda nos dias de hoje cumpre. E aí vale tudo, né? Porque, vejam, o juiz das garantias está suspenso por força de liminares do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que tirou de pauta, ia ser julgado agora, no final de novembro, e ele retira de pauta para, não sei por quê, enfim, deve ter que lá seus motivos pessoais, talvez, né? Mas executar provisoriamente uma decisão precária, que é uma decisão do Tribunal do Júri, e quando eu digo precária, não é no aspecto literal. É porque é uma decisão que padece de uma segunda análise, uma terceira análise. Enfim, sob aspectos dos mais variados possíveis. Eu acompanhei um pouco desse julgamento e posso lhes dizer, quando se falava em ausência de licença de funcionamento, ou ausência de renovação do Corpo de Bombeiros, esses mesmos documentos, por exemplo, faltam ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Que coisa! Ou seja, no próprio prédio do Ministério Público há uma ausência de renovação dessas certidões. Então, se qualquer tragédia que acontece ali, por meio de uma festa, de um aniversário, de uma vela, né, que toca e incendeia, você está dizendo que a pessoa com a assunção do risco de produzir o resultado, ela pode pegar 22 anos, né? Enfim, tudo isso, pessoal, para lhes dizer que dentro dessa crise pela qual passamos, é uma crise que o Poder Judiciário não acompanha o mesmo ritmo da sociedade, ou seja, o Judiciário sempre é a reboque da realidade social, que tem pressa, né, na realização de direitos fundamentais. A essa questão estrutural, e que também é processual, né, essa questão per salto, é uma questão processual, que leva a crítica, inclusive pela lentidão do Poder Judiciário, etc., nós não podemos omitir que a falta de determinação ou a imprecisão das normas jurídicas é quem tem ocasionado a ação, o ativismo judicial, violando qualquer preceito ético, qualquer princípio de imparcialidade, da inércia do Poder Judiciário, né, que só atua mediante provocação. Em quase todas as matérias do cotidiano, existe hoje uma manifestação, existe hoje uma atuação do Poder Judiciário
né? Que acaba sendo dominado aí pelo pensamento positivista, que não é ou não tem sido capaz de proporcionar soluções rápidas para os desafios que são propostos pela contemporaneidade. Pois bem, vejam, quando nós trabalhamos o conceito de ética na última aula, eu falei para vocês e falamos um pouco também sobre o Estatuto da Magistratura, né? Eu lembro que essa doutrina da vida correta, né, que inspira a imitação pela própria comunidade, implica, na questão da magistratura particular, uma formação, ou exige uma formação intelectual do magistrado, que muitas vezes não existe. Por quê? E aqui é uma crítica direta que eu faço aos concursos públicos, né? Ou ao formato de como se selecionam os magistrados, os membros do Ministério Público, as próprias defensorias, né? Outro dia eu peguei um recurso onde a Defensoria Pública desestimulou o acusado num processo penal a recorrer de uma determinada decisão. E o argumento era estúpido, né? Dizia o defensor público que o tribunal que iria apreciar aquele recurso, né, era um tribunal muito conservador e que tinha por tradição não conhecer daquele tipo de recurso. Então, vejam que coisa. Eu fiquei perguntando, puxa vida, o que é que essa pessoa está fazendo na Defensoria Pública? Né? Se há algum conflito ético, se há algum conflito moral, ela sequer poderia se submeter a um certame, a um concurso público da Defensoria Pública. Se ela não se presta, essa pessoa, esse defensor público, né, não se presta a defender de maneira irredutível, né, incansável, os direitos do seu constituinte, que é o hipossuficiente, ela sequer poderia ter submetido esse concurso público. Mas, obviamente, que em busca da estabilidade e outras coisas, as pessoas não pensam na vocação, e esse talvez seja um dos grandes problemas das instituições no Brasil hoje em dia. São as pessoas erradas que estão ocupando. E aí geram vários conflitos também de natureza ética, porque muitas vezes não atuam de acordo com as determinações da função, do cargo que ocupa, e sim em função das suas opiniões pessoais, morais, religiosas, não é? E aí você ouve o esdrúxulo de que Deus está triste com o Brasil, né? Como já foi dito por um membro do Ministério Público Federal, né? E todas as vezes que essa confusão, eu já falei sobre isso na última aula, há um grande problema, né? Ou seja, ou se muda a metodologia de abordagem do direito, substituindo, portanto, uma dogmática que é ensimesmada, que é fechada, que é hermética à realidade social. Não vou nem falar na realidade política e econômica, que o abismo é mais assustador, sobretudo no Brasil, né? Substituir, portanto, a dogmática por uma metodologia interdisciplinar, ou seja, que abre a possibilidade de estabelecer uma comunicação minimamente articulada entre o direito e as outras ciências que tratam da realidade social. Bom, a gente pode falar da sociologia, da psicologia, da criminologia. E aí, essa abertura abre também a possibilidade de estabelecer essa comunicação articulada e que permite ao magistrado uma formação mais humanista. Né? São raros, eu digo isso porque, enfim, sou advogado e milito, né? E esses conflitos que existem, muitas vezes, desde a escolha, né? E aqui nós estamos estudando as dimensões e os preceitos éticos no exercício dessas profissões, acaba se tornando um grande problema
para os envolvidos no drama penal, no drama trabalhista, no drama previdenciário. Eu tenho um amigo que é juiz federal, no TRF4, lá no Paraná, e diz isso, às vezes, uma concessão ou um indeferimento de um benefício, para mim, é mais uma decisão. Né? Aquela pessoa é tudo. Vai ser a tábua de salvação para que ela compre medicamentos, para que ela compre alimentos, para que ela compre, enfim, uma série de coisas que serão responsáveis pela sua manutenção. Mas vejam, esse grau de importância que é dado por quem decide por alguma coisa ou por outra, precisa ser reanalisado dentro dessa característica da pós-modernidade e da observação da realidade, da compreensão da realidade, por meio de enfoques que têm por base outras ciências e outros métodos. Né? É uma tragédia quando você pega uma decisão judicial ensimesmada. E quando eu falo ensimesmada, é totalmente alheia ao mundo e à realidade sobre a qual ela opera. E isso é fruto, como eu falei, talvez da má seleção ou da escolha que é feita desde os concursos públicos, né? A forma como se seleciona, nós temos um grande problema, porque com a quantidade de disciplinas, existem muitos alunos preparados que passam toda a graduação se preparando para um concurso da magistratura e passam aí 3 ou 4 anos para passar, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas a média talvez seja essa, entre 3 e 4 anos, até porque é preciso comprovar os 3 anos de efetiva prática jurídica, o que muitos, às vezes, inclusive, burlam, né? Por meio de assinatura de petições, sem que tenha atuado, sem que tenha realizado essas petições, sem que tenha efetivamente as elaborado, acaba, enfim, distanciando o magistrado ou o futuro magistrado da realidade sobre a qual ele opera. Então, esse problema, que é um problema da pós-modernidade, que começa a partir da seleção do certame, do concurso público, que permeia todo o processo de aprovação, daí porque a reflexão ética, a partir dos magistrados, sem qualquer sombra de dúvida, acaba potencializando a tomada de decisões judiciais. Por quê? Considerando que possibilita ao aplicador do direito a análise da situação por diversos prismas. Vejam esse julgamento da Boate Kiss que eu falei para vocês. Nós podemos analisar este fato sobre vários prismas. Sob o prisma de uma tragédia que precisa de uma reparação, mesmo que essa reparação seja por meio da inflição de sofrimento, que não trará a vida das vítimas de volta. Né? E o direito penal é extremamente pouco criativo, ou é pouquíssimo criativo, porque não apresenta outra solução que não a pena. Temos feito isso durante séculos, ou há séculos, né? Quando não puníamos com a pena de morte, com a execução sumária, com a pena capital, já punimos com penas quase que perpétuas ou perpétuas, né? E a limitação, que era de 30 anos, a partir de 2009, ela passou, né, a partir da Lei 13.964, que é o pacote de crime, a ser de 40 anos. Mas esse talvez não seja um outro problema, porque o fundamento, e aí eu sugiro para vocês que todas as vezes que raciocinarem, pensem nos fundamentos que levam à racionalização de determinadas, ou de algumas determinações, é porque o legislador de 2019, o então ministro Sérgio Moro, ou quais foram os fundamentos utilizados para elevar de 30 para 40 anos a pena máxima a ser executada no Brasil. Pasmem, sabe o que foi?
Foi porque a expectativa de vida do brasileiro também aumentou. Ora, então, se a expectativa de vida, a média, aumenta, isso autoriza o legislador a, igualmente, aumentar o patamar máximo para execução de penas privativas de liberdade no Brasil. Só que sabe qual é o problema? É que com a pandemia, né, e por uma triste ironia do destino, a pandemia veio pouco mais de 3 meses, ou foi deflagrada, né? A pandemia já existia antes. Os primeiros casos no Brasil começam ainda em 2019, mesmo que de maneira isolada. E não, por acaso, a primeira vítima foi uma mulher, né, uma mulher preta, que foi contaminada pelos patrões. Vejam que coisa. Isso no Brasil, né? Mas aí, 3 meses depois da sanção da Lei 13.964, o pacote anticrime, vem uma pandemia que faz o quê? Reduz a expectativa de vida do brasileiro, né? E aí, pergunto, se tivesse coerência, o legislador brasileiro não precisava também reduzir esse patamar máximo? Não há aqui também o conflito ético do legislador, para dizer o mínimo, né? Para não falar em incongruência, incoerência, etc. Mas, com isso, também é importante dizer que a expansão das tarefas do judiciário também implica em uma ampliação da responsabilidade ética dos magistrados. Esse protagonismo do judiciário só pode existir se ele for oriundo de uma consciência sensível e desperta para o exercício ético da função. Porque senão, pessoal, esses desafios éticos dos juízes na atualidade, eles não estão restritos, por exemplo, à formação profissional, que deve ser continuada, né? A essa triste cultura do juiz, quando passa no concurso, começa, né, a atuar, ele se afasta da continuação da formação profissional. Por quê? Porque é um desafio, de fato, mas para todos nós que pesquisamos, que lemos, que estudamos, mas que também temos que dar conta, por exemplo, de uma outra profissão, seja ela qual for, jurídica ou não jurídica, na advocacia, na advocacia pública ou privada, no Ministério Público, na própria magistratura, né? Então, se esses desafios éticos do juiz na atualidade, que não se restringem à formação profissional continuada, também for aliada à responsabilidade democrática, aí sim, nós teremos uma abrangência também da prática ética individual do juiz. E é nesse particular, ou seja, nesse ponto da atuação do magistrado, da atuação prática do juiz, que assume um relevo a identificação do fundamento da ética judicial. Foi aquilo que eu falei. E também dos seus principais valores, né? A qual consubstancia o objetivo aqui desse nosso encontro de hoje. Para quê, pessoal? A finalidade inicial é fixar parâmetros para a conduta cotidiana, né, do magistrado na resolução dos conflitos. Quando a gente trabalhou o Estatuto da Magistratura, o Código de Ética da Magistratura Nacional, eu expliquei como o comportamento ético do magistrado diz muito, pode influenciar muito na resolução dos conflitos que a ele são submetidos, né? Muito bem. Falando de ética e de sociabilidade, nós podemos apresentar a seguinte estrutura. Imagine um grande grupo social organizado, que também uma sociedade política, e que, por meio de fatores determinantes
que comandam a vida social, e esses valores são construídos, né, de maneira coletiva e também instituídos pelo próprio poder. A percepção, por exemplo, que um brasileiro tem, vou dar um exemplo muito rápido, muito, para não dizer rasteiro, das regras de trânsito, é uma percepção totalmente diferente da percepção que, por exemplo, os portugueses têm. Coloquei esse exemplo. Porque se você for pegar o Código de Trânsito brasileiro, a consciência que deve dele derivar não se observa na prática, ou não é exercitada na prática. E por que não é? Porque se construiu ao longo do tempo algumas determinações que, por exemplo, em relação à faixa contínua. Quantos são os motoristas que passam de uma faixa a outra, desrespeitando aquela faixa contínua, não tracejada? Isso em Portugal é uma multa gravíssima. Eles não aceitam, né? A mesma coisa são as rotatórias, né? Eles chamam lá de rotunda, ou, enfim, rótula, a depender do estado. Aqui no Rio, parece que chamamos de rotatória, né? Mas veja, essa percepção sobre o porquê de o veículo na rotatória ter a preferência e você precisar esperar para entrar, né, é um conceito, uma definição que a percepção, apesar de ser a mesma, a percepção e a execução é totalmente diferente dos dois países. Ou seja, os fatores que determinam e que comandam a vida social são valores construídos coletivamente, né? E esses fatores, eles condicionam, inclusive, colocam limites ao desenvolvimento civilizatório, ao meio ambiente, ao estado da técnica, ao próprio patrimônio genético. Tem coisas que esses fatores determinantes se entrecruzam. Vejam, enquanto as instituições de poder são estruturadas com base em valores coletivos, e eu percebo um movimento de enfraquecimento desses laços no Brasil, isso há algum tempo, não é de agora, não é de 3 anos para cá, é de algum tempo já que isso vem se consolidando. A partir, por exemplo, da reforma trabalhista, né, lá do Michel Temer, onde os sindicatos foram os principais alvos. Por quê? Porque era a luta coletiva que fortalecia o individual, que fortalecia o indivíduo. Ou seja, o enfraquecimento da luta coletiva afeta diretamente o indivíduo. Não se enganem. Então, em outras palavras, essas comunidades culturais têm nos fins e nos valores incorporados por essas tradições que propagam a expressão de vínculos políticos, vínculos sociais, que favorecem a instituição e a preservação do seu modo de agregação e para a constituição também, né, dessa estrutura, desse arranjo de poder, dentre os quais os considerados como mais importantes acarretam comprometimentos ético-políticos recíprocos entre os indivíduos. Ou seja, você passa a respeitar o outro porque você respeita, ao fim e ao cabo, a si mesmo dentro da coletividade. Ou seja, há aqui uma conversão, e isso é um comprometimento ético, há uma conversão feita sob a forma de compromisso jurídico, que são firmados e fixados pelas leis, pelas normas legais ou normas gerais e também pelo direito. Então, vejam, organizando as ideias, se o que concretiza, o que torna uma conduta cogente são as determinações abstratas da lei,
mas que essa lei é fruto de um comprometimento ético antes de qualquer determinação por meio de sanção, antes de qualquer coisa. O comprometimento ético, político, recíproco entre indivíduos é quem determinam ou que são reconhecidos sob a forma de compromissos jurídicos, antes de qualquer coisa. Muito bem, pessoal. Então, vejam, concluindo aqui nosso raciocínio, eu queria colocar para vocês essa provocação. Na mesma forma em que existe muita controvérsia na forma como se selecionam os magistrados, sobretudo da forma como se avalia e da forma como se contrata, isso vai desde do magistrado concursado ao magistrado nomeado, né? O magistrado que ingressa pelo 5º Constitucional, seja os tribunais estaduais de justiça ou nos regionais federais, né? Acompanhei agora a sucessão do ministro Nunes Marques, do TRF da primeira região, né? Enfim, e aquilo é uma loucura, porque me parece que não há limites, né, para as insurgências, as determinações externas, o lobby, né, usando o português direto, que acontece na seleção desses cargos. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa nessas provocações? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Muito bem. Bom, então, se não há dúvidas, eu concluo nosso encontro de hoje e coloco para vocês a seguinte questão. Nossa próxima aula é nossa última aula do ano, tá, pessoal? Dia 21 de dezembro, na próxima terça-feira, depois só dia 11 de janeiro, né? E aí, como é nossa última aula do ano, eu permitirei, mesmo que virtualmente, que vocês possam tomar o que quiser. Que eles quiserem tomar um vinho, né? Vamos brindar e comemorar o Natal dessa forma. Infelizmente, não podemos estar presencialmente, mas aqueles que quiserem tomar qualquer coisa, está liberado aí para a gente trabalhar as garantias constitucionais e legais da atividade da advocacia. Então, vamos trabalhar lá o artigo 144 da Constituição, né, da República Federativa do Brasil, e vamos trabalhar também, ou começar a trabalhar, o Estatuto da Advocacia, considerando que essas garantias legais, algumas delas são oriundas do Estatuto da Advocacia, não apenas da Constituição. Ok? Então, vejam, enquanto o artigo 133, por exemplo, fala sobre a indispensabilidade da administração da justiça, a inviolabilidade dos atos e manifestações no exercício da profissão, obviamente dentro dos limites da lei, nós vamos trabalhar aqui essa perspectiva e aí já adentramos na nossa disciplina no Estatuto do Advogado. Ok? 21 de dezembro, as garantias constitucionais e legais da atividade da advocacia. Ok, pessoal? Dúvidas? Tudo certo? Então, nos encontramos assim na próxima terça-feira, sempre às 8h10. Tá bom? Muito obrigado a cada um e a todos. E até lá, gente. Obrigado. Valeu. Boa noite a todos.